Tô entrando aqui no Boulevard Olímpico. Tem ideia do que eu vim fazer aqui? Não, né? Já vou dizer pra você. Boulevard Olímpico, isso daqui na época da Copa, né? Que isso daqui foi feito pra Copa, né? E pra época da Copa, isso daqui ficou lotado de gente. Tinha um monte de coisa acontecendo por aqui. Porque tinha um monte de food truck, então a gente veio almoçar aqui todo dia. Tinha uma galera, um astral perfeito aqui, muito bacana. Agora tá meio vazio. E o que tá acontecendo é isso, ó, aonde tá dando problema, as pedras estão soltando e tal, tá ficando abandonado, não tem mais manutenção. Aonde tem problema, fica o problema. Eu, quando trabalhava, andava aqui de patinete, saía das barcas ali e vinha trabalhar de patinete. Era muito bacana. Tinha uma época que eu vinha de skate também, só que parei de vir de skate porque tem muito piso já danificado. E aí volta e meia eu travava a rodinha do skate. Mas é muito bacana o Boulevard. Agora eu tô aqui em frente à Candelária. Essa igreja é muito bonita por dentro dela, é muito bacana. Tem um episódio triste aí, que teve aquela chacina da Candelária que marcou um pouco a história da igreja. Mas tirando esse episódio aí, é uma igreja que tem casamentos muito famosos. Por dentro dessa igreja é muito bonito. E aqui na frente tem a Pira Olímpica, onde ficou aquela chama ligada lá durante toda a Copa, né? Esse prédio grande ali atrás é o Centro Cultural do Banco do Brasil. Esse mais branquinho aqui na frente é os fundos da Casa França Brasil. E entre ali os dois, o Centro Cultural Banco do Brasil e a Casa França Brasil, tem o Centro Cultural dos Correios. Aqui no centro, só nesse quarteirão aqui, você já tem 4 coisas para visitar muito bacana, que é a igreja, o Centro Cultural Banco do Brasil, a Casa França Brasil, que sempre tem umas exposições, o Centro Cultural do Correio, que também sempre tem exposições. Tem a Pira Olímpica. E aí você pode fazer um passeio bem bacana. Tá cheio de patinete daqueles elétricos que você pode pegar para alugar. E aqui tem a área da Marinha, que esse navio aqui, ele também tem visitação de vez em quando. E ali dentro tem um helicóptero da Marinha também. Acho que todos eles têm visitação em alguns momentos. Tem que pesquisar aí na internet quando que é visitação, mas é bem bacana. Mas o que eu vim fazer aqui hoje? Ainda não disse, né? Hoje eu vim me apurrinhar com o Detran. O que está acontecendo é o seguinte: eu tô já tentando uma semana pedir a pré-autorização no Detran para fazer a transformação lá do meu carro, né? Da minha van para motorhome. Aqui no Rio de Janeiro, em todos os grupos de WhatsApp que eu perguntei, ninguém ainda fez esse procedimento. Então, não estou com a ajuda de ninguém. Tô tentando ir, acho que eu sou o primeiro. E aí o que tá acontecendo, que eu liguei pro Detran, foi muito bem atendido, o pessoal do atendimento muito educado e tentaram realmente, não foi assim, não consegui, não vou nem forçar a barra e tal. Os caras realmente tentaram, mas o sistema tá exigindo o CAT. Aí mostrei a resolução, mostrei a portaria e eles ainda assim falaram que precisava do CAT. E aí me jogaram pro saque, né? E do saque fui muito bem atendido pela primeira pessoa do saque, o Gabriel. E aí o cara falou que abriu uma ocorrência e iriam me retornar em 72 horas. Eu dei um crédito ao Gabriel pelo atendimento que ele fez e esperei 72 horas, mas nada aconteceu. E aí quando eu liguei pra lá, depois das 72 horas, eu descobri que o cara não abriu a ocorrência. Eles não iam me ligar nunca, né? Então depois eu fiz o procedimento todo de novo, expliquei tudo, falei com umas 3 pessoas, até que eu caí na Jaqueline e ela realmente procurou, supervisor, procurou o pessoal lá e eles não conseguiam resolver isso e falaram: você vai ter que ir lá na central, na sede, né, do Detran, na Presidente Vargas. Dá aí um ônibus, mais uma barca, mais uma caminhada da minha casa. Não é a morte não, dá pra ir. Mas eu já estou prevendo que hoje não vai ser tranquilo de resolver. Então eu estou aqui no centro do Rio, caminhando para o Detran, para ver se resolvo essa parada aí. Vou contar para vocês já já, se eu conseguir ou não conseguir. Por enquanto estou só curtindo o passeio. É um lugar que eu caminhei durante 15 anos, fazia esse passeio aqui. Ele não era bonito como está agora, era um negócio bem feio. Era bem ruim de andar por aqui. Mas depois da Copa que fizeram esse boulevard, ficou um negócio muito bacana de caminhar por aqui, é agradável.
Sim, você pode trazer sua família para andar aqui no final de semana. Tem bicicleta do Itaú para alugar, tem aqueles patinetes elétricos para alugar, ou se você trouxer o seu, tem muito espaço. Só o chão que dá um pouquinho deteriorado, então se você vier de skate ou patins, em alguns lugares você pode ter um probleminha, que acho que está faltando manutenção aqui. Mas para passear tá ótimo. Então por enquanto tá agradável ir até o Detran, mas vamos ver quando a gente chegar no Detran, né? Daqui é Presidente Vargas, ó, a Candelária que eu falei tava lá atrás. Eu tava atrás daquela igreja, andei isso tudo aqui. Aqui é a Uruguaiana, conhecido como Camelódromo, ainda tá fechado. Deve abrir agora 8, 9 horas da manhã. E esse prédio aqui é o Detran. Não sei se é o prédio todo, mas é famoso como prédio Detran. Ali na frente, esse horário, era para estar com 1 milhão de pessoas, porque fica ali aquele monte de despachante, um monte de empresa prestando serviço. É um inferno aquilo ali. Eu tô achando esquisito que hoje não tem ninguém. Será que eu vou me dar mal ali? Hoje não abre alguma coisa assim? São 5 para as 8. Abre 8 horas. Era para estar lotado de gente ali. Vamos ver o que eu encontro ali hoje. Vamos tentar, né? Bom, galera, foi atendido ali. Aí a pessoa me explicou que eu tenho que ir no 20º andar, na diretoria de registro, que é onde eles analisam as legislações e tal, para poder me atender, porque ali ela não consegue resolver isso também não. Então eu vou subir 20º andar aqui do Detran. Galera, eu tô aqui, ó, no atendimento de veículos da DRV, que é a Diretoria de Registro de Veículos. E o entendimento deles é que a portaria anterior não foi revogada. Aqui diz que precisa do CAT. Então eu vou ter que descer de novo lá no protocolo geral e abrir um processo administrativo. A pessoa aqui até tentou, a atendente tentou, leu, concordou em parte comigo. Aí quando ela levava lá pra dentro, a pessoa convencia ela de que não tinha jeito, que precisava do CAT. Então agora eu vou voltar lá no acesso, no protocolo geral, e abrir um processo administrativo. Vamos ver no que vai dar. A galera que eu falei que fica aqui na porta chegou. Sei lá, os caras só chegam depois. Bom, por enquanto meu processo aqui foi aberto. Vou tentar colocar aí uma foto que eu tirei. Vou tentar colocar aqui do lado. Mas eu abri o processo. Agora, após 10 dias, eu começo a consultar para saber se já teve alguma resposta no meu processo. Mas, sei lá, para mim foi um banho de água fria. Tava mais esperançoso. Todos os estados estão fazendo. O Rio de Janeiro entende que tem uma outra portaria, eu vou botar o número dela aqui, que não foi revogada. E é justamente a portaria que faz a homologação compulsória, que institui a homologação compulsória. E lá na tabela 2 consta motorcasa. Então o entendimento deles, como não teve revogação dessa portaria, o CAT continua sendo exigido, porque é a homologação compulsória. Uma pena. Bom, galera, já que eu não consegui resolver meu problema hoje, tive que abrir um processo administrativo. Tô voltando no caminho de casa, aquele mesmo que eu vi. Ali tá a Candelária, lá tá o Boulevard, por onde eu vou passar. É para não perder a viagem, vou me divertir um pouquinho. Tem aqui o patinete da Green, parece estar com bateria. Vamos dar um passeio pelo Boulevard, né? Já que a gente não tá fazendo nada também, não consegui resolver o que eu queria. Então eu vou pegar aqui o patinete, vou dar uma voltinha pelo Boulevard, que é um passeio bem bacana, tá? Se você estiver aqui pelo centro do Rio de Janeiro, estiver estressado e tal, pega um patinete desse e vai dar uma voltinha aqui. Eu dirigir com uma mão só e filmar com a outra e tomar uns tabacos. Eu vou rir sozinho, né? Porque tá vazio aqui, pouca gente vai rir da minha cara, mas vamos lá. Já desbloqueei, você bota o códigozinho aqui, ó, no aplicativo, baixa o aplicativo da Green, bota o aplicativo, ele libera. E agora vamos ver se eu... Ó, já comecei pagando mico porque eu não levantei o pedalzinho ali. Aí, eu tô andando, galera. A diferença entre o da Green e o da Yellow é que o da Green, se você não der a pedalada lá pra ele largar, ele não larga. O da Yellow, que é o outro que tem, você consegue parado, você aperta o botão e ele sai andando. Esse daqui você tem que dar o primeiro impulso, senão ele não vai não.
Mas é bem tranquilinho de andar. Eu tô andando inclusive com uma mão só, eu tô todo errado. Bom, dizem aí os puristas que eu deveria estar de capacete. E além do capacete eu deveria estar também com as duas mãos, né? Mas como a gente não faz nem tudo que a gente faz tá certinho, né? A gente erra em algumas coisas. Vamos sem capacete e uma mão só. Mas é um lugar bem bacana de passear. Só tem que tomar cuidado que tem vários buracos. Tá faltando um pouquinho de manutenção aí. Pessoal da prefeitura, isso daqui é uma área de turismo. É um pouco do nosso cartão postal, né, galera? Deveria aí ter um pouquinho mais de manutenção aqui. Bom, galera, eu deixei o patinete. Essa daqui é a estação da Praça 15 das Barcas. Então lá entra para Ribeira, naquele canto lá para Ribeira, para Paquetá e tal. Aqui entra para Niterói. E aqui é a entrada para o catamarã de Charitas, Niterói também. Essa daqui é a Praça 15. Não consegui resolver tudo que eu queria hoje, porque eu entrei com o processo administrativo. O Detran do Rio tem um entendimento diferente dos demais estados. Eu vou depois colocar aí qual é meu entendimento e aonde que eles me barraram, tá? E aí vamos ver no que vai dar o processo administrativo. Fala, galera, aquilo ali é o exemplo do Walking Dead, do brincadeira. Isso daqui é muito engraçado, porque as pessoas saem da barca que chega de Niterói e sai todo mundo mexendo no celular. Então é todo mundo olhando com a cabeça para baixo, assim, andando devagarinho. Parece um exemplo lá do Walking Dead. Eu tô falando isso, mas eu fiz isso durante os 15 anos. Até uns 5 meses atrás eu era um deles ali. Essa daí é uma das barcas que vem lá entre Rio e Niterói. Tá? Tem uma agora chinesa que é o dobro do tamanho dessa daí. Esse daqui é o catamarã que faz daqui da Praça 15 lá para Charitas. Ele custa, sei lá, 3 vezes o valor das barcas que vai para o centro. Essa daqui é muito mais caro. Ali é a cabeceira da pista do aeroporto de Santos Dumont. Lá do outro lado já é Niterói, para lá que eu tô indo. Lá no fundo, deixa eu ver se eu consigo, tem um castelinho que acho que era ilha fiscal da época lá de Dom Pedro. Ele tem visitação, tem que procurar no site aí como que é a visitação de lá. Bom, pessoal, como eu não sei se quem vai analisar lá o meu processo administrativo é a mesma galera que eu conversei hoje lá na diretoria de registro de veículos, eu já vou começar a me preparar aqui caso eu precise recorrer, né? Então estou estudando aqui de novo tudo que eles argumentaram comigo lá pessoalmente. Quais são as resoluções e as portarias que estão em jogo, tá? Tem a resolução do CONTRAN 291 e a resolução do CONTRAN 292, as duas de 2008, tá? A resolução 291 ela dispõe sobre a concessão de código, marca, modelo, versão para veículos e dá outras providências. No final, resumindo muito, o que está dizendo aqui é que para todo veículo fabricado, montado, encarroçado, nacional ou internacional, deve possuir uma marca, modelo e versão específica, tá? Que vai ser concedida lá pelo Denatran, CONTRAN, sei lá, em conjunto com um certificado de adequação à legislação de trânsito, que é o CAT, tá? Aí mais abaixo, em um outro parágrafo, porque isso daqui eu também estava entendendo só que fosse um carro, a primeira versão do carro. Meu carro eu comprei na Mercedes, ela tem um CAT. Mas aí logo depois aqui embaixo ele diz, aqui, ó, no artigo 2º dessa resolução 291, diz que as transformações previstas no anexo 2 desta resolução acarretam ao interessado a obrigatoriedade de obtenção do código, marca, modelo, parará, conforme previsto no artigo 1º. Ou seja, se conforme o artigo 1º, então o que eles estão dizendo é que você, mesmo para transformação, você também precisa de um CAT. E aí ele fala aqui que são para as transformações previstas no anexo 2 dessa resolução, tá? Que nesse caso aqui nem
considera lá a alteração de um caminhão de carga, que é o caso da minha Sprinter 515, em motorhome. Tem outras lá que ele considera, por exemplo, a caminhonete, ele considera lá a transformação em motorcasa, e tem outro lá também que ele considera a transformação do camper que é a carroceria intercambiável, né? E aí tem também a resolução 292 do CONTRAN de 2018, que dispõe sobre as modificações de veículos previstas no artigo 98 e 106 da lei fulano de tal e da outras providências. Aqui no final ele diz quais são as modificações que são permitidas e tal, mas ele só fala, neste caso aqui, da necessidade da CAT, que eu estava entendendo aqui, que ele não fala de CAT em nenhum outro momento, mas ele fala aqui no artigo 15 que na substituição de equipamentos veiculares em veículo já registrado, aí devem exigir a apresentação dos seguintes documentos, e aí lá está dizendo a CAT entre eles. Mas aí é na substituição de equipamentos veiculares. Eu estou entendendo que sejam equipamentos considerados importantes para o carro se movimentar. Tipo, eu não vou trocar suspensão, freio, direção, não vou fazer nenhuma alteração mecânica e nenhuma alteração na infraestrutura do carro. Não vou cortar o carro, não vou fazer nada. Eu não estou alterando nenhuma mecânica, eu não estou andando acima do peso, não vou alterar nada disso, tá? Então, eu estou entendendo que no meu caso, essa 292, ela não me obriga a ter o CAT. Mas na 291 tem alguma coisa lá que diz, no caso de transformação, também precisa do CAT, mas não é o caso da transformação que eu estou fazendo, que essa não está prevista nas tabelas, que tem ali nos anexos. Aí a outra portaria que eles me entregaram é a portaria 160 de 26 de julho de 2017, que essa portaria aqui, ela está fazendo alteração na tabela 1 e na tabela 2 de uma outra portaria 65, tá? E que são as transformações de veículos sujeitos à homologação compulsória, que é o CAT, da resolução 291 e tal. Aí quando você olha na tabela 2 aqui, que diz quais são as transformações sujeitas à homologação compulsória, aí tem lá o motorhome, tá? Até aí é um passado que todo mundo já conhecia. E aí saiu a resolução que todo mundo está se baseando agora, que é a resolução do CONTRAN, a 743, né, que saiu agora 12/11 de 2018. Aí o mais importante aqui, resumindo, é o seguinte: no artigo 3º dessa resolução 743 diz que toda modificação ou transformação realizada em veículos para o tipo motorcasa deve ser precedida apenas da obtenção do certificado de segurança veicular, que é o CSV, nos termos da resolução CONTRAN 292 de 2008 e sucedâneas, além de, aí diz mais um monte de coisas aqui que tem que respeitar o peso, não pode ter equipamento acessório solto e tarará, tarará, tarará. Mas ele aqui, ele menciona, né, nos termos da resolução 292, que pelo que eu falei, é aquela resolução que diz quais são os carros sujeitos à homologação compulsória, que eles entendem que seja o CAT. Eu entendo que a homologação compulsória seja a vistoria no Inmetro e não a obrigatoriedade de ter o CAT, mas eles dizem que a homologação compulsória é cumprida, né, pela apresentação do CAT. Mas aqui então no artigo 3 diz que tem que ser precedida apenas pelo CSV, mas fala que é nos termos da resolução do CONTRAN 292, tá? Isso foi uma das coisas que pegou. E aí, quando eu mostrei também a portaria, que é a portaria do Denatran 1997, de 2/4/2019, né, 1097, aqui
ele logo no terceiro parágrafo ele diz assim: considerando a necessidade de se estabelecer um procedimento para o registro de veículos modificados e transformados em motorcasa, sem a necessidade de emissão do certificado de adequação à legislação do trânsito, o CAT. E aí ele também considera um outro processo, que eu não consegui ler aqui o teor desse processo, então não sei o que ele está falando lá. E outra coisa que joga ao favor de quem quer registrar é que lá no artigo 2º diz lá: os veículos que tiverem, ou seja, nem todos vão ter, então os veículos que tiverem sido transformados por empresa, ou seja, nem todos são, e que detenha do CAT, poderão, ou seja, não é nem obrigatório, eles poderão ser registrados e licenciados fazendo uso e código específico da marca, modelo e versão apresentada no documento. Eu estou entendendo que isso daqui, se o cara quiser colocar lá, isso daqui é o Motorcasa San Inácio, marca, modelo e tal, dizer que é da San Inácio, da Vitória, da fulaninho de tal, né? Que aí vai ficar Motorcasa e a marca lá do fabricante. Mas aqui também embaixo diz que os veículos modificados ou transformados em motorcasa deverão ser classificados tipo motorcasa na espécie especial, carroceria fechada, de acordo com o anexo 1 da resolução do CONTRAN. Beleza, isso daqui é o que está dizendo lá e eu que entendo que tem que ser mesmo. Aí que pegou a parada, o que eles fizeram, o que eles me falaram. Como em nenhum lugar da resolução 743 e da portaria 1097 eles revogam essa portaria 160 e as resoluções 291 e 292, não tem revogação de nenhum artigo e de nenhum parágrafo e nada, e nem da resolução inteira, da portaria inteira, elas continuam valendo. E consideraram que essa portaria 1097 e a resolução 743 não diz claramente que você pode fazer um motorhome sem o CAT. Eu achei estranho. Então o parágrafo, considerando a necessidade de estabelecer um procedimento para o registro de veículo modificado e transformado em motorcasa, sem a necessidade da emissão do CAT. Então o que eu fiz foi abrir o processo administrativo, mas lá na hora você tem que escrever à mão. Foi bem corrido e tal. Não estava lá com a 291 e a 292 em mãos, mas eu queria ver aí se alguém já precisou abrir o processo administrativo ou já está até um passo à frente, que é recorrendo de uma eventual negação após a abertura do processo administrativo. O que vocês fizeram? O que vocês alegaram? Para eu tentar seguir o mesmo caminho. Então coloca aí no comentário o que você acha, que você tem aí de informação jurídica, legal e tal, sua interpretação desses artigos, dessas resoluções, dessas portarias, para que eu possa também correr atrás aqui e no final a gente consiga fazer um modelo que ajude os outros a conseguir dar entrada também nos seus processos, beleza? Bota aí nos comentários o que você acha que ficou faltando para eu escrever lá no processo, ou o que vocês acham que eu posso argumentar se vier uma negação lá no meu processo administrativo. Beleza, pessoal? Obrigado aí, eu vou dando notícias aí para vocês do andamento do meu processo. O que eu vou fazer agora? Eu não vou esperar finalizar o processo, são 10 dias para começar a ter alguma resposta, então eu vou desmontar lá o pedaço que eu tenho que desmontar, vou dar sequência, fazer tudo que eu considero que não está alterando a infraestrutura do carro. E aí depois eu tento fazer a vistoria. Beleza, pessoal? Até a próxima aí.